para tratar de assunto de registro de empresas, mas até pelo tempo e pelo momento, são só umas noções iniciais, não é nada muito aprofundado. Então, a ideia não é esgotar o assunto, é só fazer um apanhado geral. Embora a abordagem seja tradicional, eu conto com a participação dos senhores. Críticas, principalmente, são muito bem-vindas. Aqui só tem tubarão. Evidentemente que vocês dominam muito mais esse assunto do que eu. Mas ousadia e alegria, né? Essa é a nossa agenda. Vou fazer uma... A apresentação toda ela é geral, mas essa aqui é o suprassumo do bagaço do resumo. É bem geral mesmo. Depois eu dou uma explanada geral nos assuntos mais especificamente. Legal? Depois, no final da apresentação, eu reservei espaço para dúvidas também. Mas, no decorrer da apresentação, pode fazer dúvidas. Para começar a explicar, eu trouxe uma coisa que eu inventei ontem, já estava cansado, tenho que escrever artigo, dissertação, acho que eu fiquei meio maluco. Eu inventei o triângulo da noção geral, que vai ajudar a gente a ter uma ideia das noções gerais, né? A primeira classificação da empresa é quanto ao porte. Ela pode ser uma ME, uma EPP ou demais, né? O porte ele está relacionado com a expectativa de faturamento da empresa. Em outras palavras, o porte é o tamanho da empresa. Então, se você tem uma empresa pequena, você tem uma microempresa, que fatura pouco. Se ela fatura um pouco mais, até um segundo limite, uma empresa de pequeno porte. E se ela não tem limite para faturar, ela vai ser demais, né? Se encaixa como demais. Uma segunda classificação que você tem que ter na sua empresa é quanto ao enquadramento tributário. Ela pode ser MEI, ela pode optar pelo Simples Nacional, aí a gente vai ver depois que tem mais algumas restrições de faturamento e de algumas atividades, não é qualquer atividade que pode ser simples. Fora isso, ela pode ser tributada pelo lucro presumido e, por fim, pelo lucro real. Ainda tem o lucro arbitrário, mas a gente não vai falar sobre isso hoje. E por último, uma outra classificação seria a natureza jurídica. Você pode ter um empresário individual, uma limitada ou uma EIRELI, que eu pus junto, mas são coisas distintas, depois a gente vai saber por que eu pus junto, e uma SA. Mas hoje eu também não vou falar de SA. A ideia é dar uma explanada geral. E lembrando que eu estou falando de registro de empresas, então remete à junta comercial, porque eu não vou falar das naturezas jurídicas como condomínio, sociedades simples que são registradas em cartórios, é mais a parte empresarial mesmo. Aqui até aqui alguma dúvida, alguma coisa? Dúvida? Por favor. Renato, quando você colocou dos portes ali do demais, tem uma outra subdivisão, né? Qual? Porque assim, ó, quando eu saio de EPP, lá no regulamento do imposto de renda, ele chama de grande porte, então ele tem, seria, vamos dizer assim, de médio porte, até 300 milhões. E acima de 300 milhões, o governo chama de grande porte. Ele faz essa divisão. Então temos essa divisão também. Então você tem micro, pequeno, as de médio porte, seria até 300 milhões, e grande porte acima de 300 milhões. Essa é uma divisão. Não, tudo bem. Pode. Contribuiu, mas é que veja bem, quando você vai registrar uma empresa, que é mais o foco de registro mesmo, quando você está escrevendo o seu documento básico de entrada, que é o papel que você manda para a Receita, só tem essas três opções. A Receita vai te perguntar, você está abrindo uma empresa? Sim. E a sua empresa ela é uma ME, uma EPP ou demais? Não tem a opção médio porte. Você pode depois classificar isso de outras maneiras para outros fins, mas na hora do registro só tem essas três. No seu DPE só vai ter essas três. E perceba que você que diz qual que vai ser. É interessante isso, porque você pode, de cara, já colocar lá demais, né? Isso vai impactar nas outras classificações que vão vir depois disso. Mas isso, o objetivo desse triângulo aqui era mais pontuar o que é ME, o que é empresário, é uma bagunça. Por favor, Thiago. Você falou DBA, o que seria? DBE é o documento básico de entrada. É um dos papéis que você faz para registrar uma empresa.
Outra coisa que eu quero deixar claro é que nós estamos falando de registro de empresa, não necessariamente uma empresa. Você pode ter um registro de uma empresa, isso não significa que você tem uma empresa. É só o registro mesmo. Né? A gente vai ver depois por que a gente faz o registro mesmo que a gente não tem uma empresa. Mas nesse momento era só para explicar o que é ME, o que é EPP, o que é simples, o que é MEI, porque as pessoas confundem. Então quando eu estou falando de simples, estou falando de tributo. Quando eu estou falando de ME, por exemplo, eu não estou falando de natureza jurídica. Quando eu estou falando de MEI, eu estou falando de porte. Né? Então às vezes as pessoas chegam no escritório, eu quero abrir uma ME. Não, mas ME pode ser limitada, pode ser individual, etc. Bom, vamos continuar. Ainda na veia de noções gerais, eu fiz aqui um resumão, uma tabela, no sentido de que eu vou começar a empreender. Eu posso, na minha pessoa física, empreender. Então, a minha natureza jurídica é a pessoa física. O que eu vou pagar de imposto? O imposto de renda da pessoa física. Vou pagar o INSS de pessoa física também, mais o ISS do município. Então, eu tenho um triângulo lá que eu tenho que classificar natureza jurídica, tributação e porte. Se eu for uma pessoa física de natureza jurídica, minha tributação é essa, isso não tem um nome, tributação de pessoa física mesmo. O imposto de renda via declaração, também você tem que recolher o carnê mensal. INSS de 11% sobre o salário básico, não menor que o salário mínimo, o salário mínimo de R$ 1.000, 110. Mais ISS do município de 2% a 5%. Sim? É obrigado a recolher o INSS? Pessoa física? Sim, é obrigado, mas você tem discricionariedade nisso, entendeu? Você pode não fazer, mas você pode ser autuado e ser obrigado a recolher o INSS, sim, é obrigado. E por que o ISS na pessoa física? Aí é que tá, depois eu vou falar mais especificamente, mas eu como autônomo, eu consigo emitir o documento fiscal, é o RPA, que é o Recibo do Profissional Autônomo. Não existe RPA para comércio. Eu não consigo vender formalmente um produto na minha pessoa física. Se eu não vou vender e eu estou trabalhando, isso é uma prestação de serviço. E se eu presto serviço no município, eu sou obrigado a recolher o imposto sobre serviço de qualquer natureza. Tudo isso, eu estou imaginando que todos os municípios são fortes para cobrar isso de uma maneira rígida, né? Mas assim, se você não pagar, vai dar alguma coisa? Estamos falando de pessoa física, né? Num segundo momento, você pode abrir o MEI. O MEI ele veio, na verdade, nessa veia de tirar o pessoal que é pessoa física, mas ele não recolhe INSS direito, não recolhe INSS, está meio bagunçado, criaram o MEI justamente com o objetivo de aumentar a arrecadação. Não foi com o objetivo de facilitar a vida do brasileiro. E o MEI, o sistema de tributação dele é o CIMEI, que é quase um Simples, parecido com o Simples, mas ele também não tem, claro, uma definição de porte. Se a gente for pensar, os dois são microempresas, porque eles estão entre zero e o limite, né? Mas não tem, na hora que você vai registrar, ele não pergunta para você qual é o seu porte e aqui nem registra, porque o registro da pessoa física é o próprio CPF, né? Num segundo momento, você pode abrir um empresário individual, que significa que você vai até a junta comercial e fala assim: junta, eu sou um empresário, me dê um CNPJ. E isso tem uma natureza jurídica com esse nome mesmo, que é de empresário individual. Aí você pode estudar e escolher o seu sistema de tributação. Você pode entrar no Simples, dependendo do KNAI, do seu faturamento. Você pode ser tributado pelo lucro presumido ou pelo lucro real. E além disso, você também pode escolher o seu porte. Não escolher, vai depender do seu faturamento, mas você pode estar enquadrado como microempresa, EPP ou demais. Certo? E depois você tem também essa outra natureza jurídica, que é a limitada ou a EIRELI. Eu pus junto aqui, limitada tem mais de um sócio, é uma sociedade, e a EIRELI é individual, a empresa individual de responsabilidade limitada, que ela também é igual ao empresário individual, ela pode ser tributada pelo Simples, presumido ou real, pode ser IEPP ou demais. Até aqui, claro, dificuldades. A diferença de empresário individual e EIRELI? A diferença entre o empresário individual e a EIRELI é a responsabilidade. No empresário individual, você não tem empresa. Você tem uma pessoa física com um CNPJ. Empresário. Quem é empresário? Eu.
Na Eireli você tem uma empresa individual. Você tem uma empresa e você tem um empresário. Tiago, isso no papel. Não é porque você abriu uma Eireli que as pessoas vão acreditar que você tem uma empresa mesmo. Resumindo, você escolher a natureza jurídica Eireli é condição necessária, mas não suficiente para você ter uma empresa. Mas a recíproca não é verdadeira. A diferença é que aqui você não tem empresa no papel e aqui você tem. Ficou claro para você? Sim. Não, mas ali tem no papel, né? Aqui? É. Não, aqui você não tem empresa, você tem empresário. O documento de constituição é o requerimento de empresário. Mas você tem no papel, você tem um documento, né? De empresário, Tem não de empresa. CNPJ. Tem CNPJ, mas não tem pessoa jurídica. Aqui não existe separação patrimonial. Aqui é o empresário, é a pessoa física que existe. Se ele ficar devendo, ele tem que pagar com o seu dinheiro mesmo próprio. Você tocou num assunto muito importante que é o capital de constituição. Aqui, como aqui não tem separação patrimonial, você responde com o seu patrimônio pessoa física. Como aqui tem, e é só uma pessoa, a lei obriga que o seu capital social subscrito seja no mínimo 100 vezes o salário mínimo vigente. Então, se você quiser abrir uma Eireli, seu capital social tem que ser no mínimo 100 mil reais aproximadamente hoje, né? 998 mil. Por quê? Já que você é peitudo, está abrindo uma empresa, e ela tem responsabilidade limitada, eu quero dinheiro, eu quero 100 mil reais aí, porque se der problema eu quero pegar esse dinheiro seu. Mas, Tiago, de novo, isso no papel, e o papel aceita tudo. Eu não tenho nem 10, não tenho nem mil reais, cara. Eu posso abrir uma Eireli se eu quiser hoje. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter uma empresa de registro, não necessariamente uma empresa, tá? Por isso que o foco hoje é de registro mesmo. Isso não significa que vai ter empresa, que não vai ter. É registro, é papel. E no Brasil o papel, ele não só aceita tudo, como as pessoas aceitam tudo que está no papel também. Né? A gente tem uma cultura muito burocrática. Bom, já que a gente já fez esse apanhado geral, já entende o que é ME, PP, simples, as diferentes classificações, nas suas diferentes perspectivas, vamos começar falando do autônomo mais especificamente. Né? Comecei a empreender. Um autônomo é a pessoa física que exerce atividade econômica, empreendedor. O documento fiscal que ele usa para faturar o seu serviço é a RPA, que é o recibo do profissional autônomo, emitido pelo município onde ele prestou o serviço. É muito parecido com a nota fiscal, mas chama RPA. Ele paga o imposto de renda na tabela progressiva e deve recolher também o carnê-leão adiantadamente, não pode deixar para pagar só lá no fim. Paga INSS de 11% sobre o salário de contribuição, não inferior ao salário mínimo. Se a gente pensar que o cara ganha bastante dinheiro aqui, ó, imposto de renda da pessoa física, 27,5% mais 11%, estamos falando de quase 38%. Paga ICS no município de 2% a 5%, vamos imaginar 5%, 38% com 5%, 43%. Se ele pode ser comerciante, eu entendo que não. Porque o RPA, que é o documento fiscal, o único documento fiscal que ele pode emitir, você não consegue vincular ICMS, você não consegue pôr mercadoria nele, é só prestação de serviço. Mas se você tiver uma movimentação muito baixa, você consegue vender sem nota aí. Não é assim. Pode, né? professor? Não pode. Não pode. Então, E a minha vizinha lá que vende Avon? a sua vizinha que vende Avon, na verdade, ela não vende, ela é uma representante da Avon. Quem vende é a própria Avon, né? Se o cara solicitar a nota fiscal do perfume dele, a Avon vai emitir uma nota de venda da Avon para o cliente. Não vai ser ela que vai emitir uma nota. Ela é um representante da Avon. Entendi, professor. Mas se você quiser denunciar... Pode E se ele tiver funcionário, ele pode... Só um parênteses, eu acho que o da Avon vem direto no CPF da vendedora. Como as notas O pedido é tudo... Por exemplo, eu sou vendedora da Avon. Então, eu tenho o cadastro junto à empresa. Aí eu comprei 10 produtos, vem tudo no meu nome, no meu CPF. Ah, tá. Você compra e depois vende, né? Então ela tem a obrigação de justificar a revenda? Certo? Teoricamente, sim. Bem, né? Veja Tem bem. uma lógica de agência de turismo, que na verdade eu compro a passagem, mas na verdade o meu é só a minha margem, não é a receita não é a passagem inteira, né? Sim, Não é sim, sim. isso. E tem um detalhe.
Tanto é que o comercial da Jequiti, que veio quando a Jequiti começou a entrar no mercado, esse mercado competitivo de venda porta a porta, uma das falas que era do comercial da Jequiti, da propaganda, era: nós pagamos os seus impostos, o seu INSS. Vocês lembram disso? Não lembro. Eles faziam isso no comecinho da Jequiti. Você vai ser, não falava em INSS, falava, você vai ser uma vendedora regulamentada. É regularizada. Regularizada. Isso eu lembro. Vai ter os seus direitos. Tinha toda essa formalidade de mostrar a diferença de ser um vendedor normal ali, que 90% ele ia estar irregular, e eles que já faziam o contrato regular. Tem essa diferença. Então, Bom, o mas documento vamos lá. fiscal da pessoa física é RPA, ele não tira nota. Por isso que eu coloquei, se ele pode ser comerciante, eu acho que não. Mas ele pode fazer isso se o movimento for muito baixo, porque nós, pessoas, seres humanos, a gente ainda usa o critério da relevância, né? Você não vai brigar com a vendedora da Avon ali, você... O Vander vai Professor. denunciar. Professor, lá onde eu moro, no município, lá a gente tira nota fiscal. Da pessoa física. Eu, como contador autônomo lá que sou, eu tiro nota fiscal no site da prefeitura. Nota E por que não chama RPA? Então, também não sei. A Eu gente só sei pode que tentar chama nota esclarecer fiscal isso, não. A eletrônica, gente não. pode tentar esclarecer isso com o município, porque, veja bem, o RPA ele é muito parecido com a nota fiscal, mas o nome é diferente. Se eu for emitir um RPA aqui em Ribeirão Preto, e eu também posso emitir, eu vou usar o mesmo sistema de emissão de nota fiscal. O DANF, que seria o RPA no meu caso, é parecido assim visualmente, mas o nome é RPA justamente porque quem está emitindo é um profissional autônomo. A nota fiscal, ela é um outro documento, né? Agora, se no seu município isso é permitido, tem que ver se isso é por uma questão de diferenciação tributária, como você bem sabe, a competência de organizar o código tributário do município, né? Se é do próprio município, ele pode ter colocado lá. Mas assim, acho que também, será que teria diferenças de alíquota? Se a pessoa emite a nota fiscal? Vamos continuar então, gente, nosso tempo é meio curto. Pessoa física pode ser empreendedor? Pode. Vamos somar o imposto que ele paga. Paga 27% de imposto de renda, 11% de INSS, 12,5% de ISS, se tiver funcionário paga 20% da folha de contribuição previdenciária patronal. É muito tributo. Embora, na nossa hierarquia aqui, quando a gente estava montando uma empresa, a natureza jurídica mais simples seja a pessoa física, porque você já nasce pessoa física, quando as pessoas começam a empreender, elas querem sair de ser autônomo porque paga muito imposto. Ah, Yuri, mas e se eu não pagar INSS? Dificilmente alguém vai te pegar. E se eu não pagar imposto de renda? E se eu negar? Ainda a gente tem essa liberdade no Brasil, mas eu não recomendo que vocês façam isso. Eu recomendo que vocês paguem certinho. Um passo depois da pessoa física, o governo deu essa opção do MEI. É super fácil de criar, é mais fácil que criar um Facebook, você entra na internet, faz na hora, já sai com o registro na junta comercial. E a vantagem do MEI é justamente o documento fiscal, que ele já é nota fiscal eletrônica de serviço ou de comércio. Então você sendo um MEI, você já consegue emitir nota fiscal e você consegue dar saída de estoque, né? No caso da Avon, por exemplo, ela poderia abrir um MEI, eu entendo, se é assim, se ela compra e depois vende, né? E a tributação dela é só R$50 e poucos por mês. Você paga um carnezinho por mês ali. Já está contribuindo para o INSS, inclusive. Já está contribuindo para o INSS, inclusive. Isso é excelente, né? Acho que É ótimo. resolveu o problema de muita gente. É ótimo. Até empresarial, né? Para contratação. Tem muitas pessoas que optam agora por você diminuir o seu custo de folha, se acaba, a pessoa vai prestar um serviço via MEI, claro que não exclusivamente para ele, para não caracterizar vínculo, mas se resolve problemas de prestação de serviço. Só pode ter um funcionário, né? Pode, né? Doido. Então você pode ter um limite de faturamento de 80 mil, mas está desatualizado. Você pode ter 81 um, mil, é isso? 81 mil. você pode ter um funcionário apenas recebendo até o teto da categoria e você não paga o INSS patronal. Você vai descontar o INSS do limite dele, mas não paga o INSS patronal, 20%. Aí é que tá. Embora o MEI não seja uma empresa, ele tem um CNPJ. E os princípios de entidade, competência, para nós contadores, é diferente para a Receita Federal. Para mim, entidade tem uma coisa mais IFRS, CPC, mas para a Receita Federal é número de CNPJ e CPF. E daí? E daí que o dinheiro que você ganha no MEI, para a Receita Federal,
Não é o dinheiro que você ganha na pessoa física. E daí? E daí que se você tira dinheiro do CNPJ e passa para a pessoa física, você tem que pensar como é que você vai fazer isso. Posso fazer via distribuição de dividendos do MEI para a pessoa física? Posso. Agora vamos imaginar o cara. O cara ele é uma atividade comum, por exemplo, um contador, ele trabalha em casa, ele não tem custo variável nenhum para prestar serviço. Então a receita dele é quase 100%, o lucro dele é quase 100% da receita, ele tira só R$50 do carnê do MEI. Ele pode distribuir, sei lá, 99% da receita dele para a pessoa física como dividendos, e a gente sabe que o dividendo é isento de imposto de renda na pessoa física no Brasil, então no final do ano ele vai fazer declaração de ajuste, vai colocar aquele monte de dinheiro como rendimentos isentos não tributáveis. Pode fazer isso? Pode. Se ele manter uma escrituração contábil que comprove que foi isso que aconteceu de fato, porque senão ele pode cair numa situação de lucro arbitrado e o lucro dele vai ser só a alíquota de presunção da atividade. Olha como que o MEI era para ser simples, mas começa a ficar complexo também na hora de você mexer com o dinheiro. Resumindo, se eu manter uma contabilidade e mostrar com documentos contábeis que o meu lucro é 99% da minha receita, beleza. Isento, não tributável, distribui dividendos, no final do ano não paga imposto de renda da pessoa física. Senão, se eu for pego e for autuado, a chance de eles arbitrarem o meu lucro como alíquota de presunção e eu ter que pagar INSS, imposto de renda, ISS, como na pessoa física do excedente, é alta. Não é INSS, porque quem prestou serviço... Aí eu posso prestar faço só como distribuição como sócio gerente, um tipo de uma coisa assim, de um salário mínimo, e faço a distribuição dessa forma? Não, você não precisa nem retirar o Prolabore, né? Porque o carnê do mês já tem a contribuição da pessoa física. Se você quiser tirar um Prolabore além disso, você pode. Só que o Prolabore ele tem natureza tributária, paga INSS, blá 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 blá. O que a gente quer? A gente quer chamar tudo de dividendos para a gente não pagar imposto. A gente quer isso. Eu posso fazer isso de cara? Não, tem que manter a contabilidade. Se eu não mantive, o meu lucro vai ser arbitrado pela alíquota de presunção. E a diferença da alíquota de presunção para o resto, eu vou pagar INSS, imposto de renda da pessoa física. Vai ficar mais claro isso para vocês. Somente algumas atividades podem ser MEI também, algumas atividades não podem. Desenvolvedor de programas não pode ser MEI. Não pode? Por enquanto, não. Até o contador, né, foi excluído, né? A gente pôde entrar. Do MEI, né? Mas a gente ainda tem um Ele modo. pôde entrar e depois saiu, né? Isso, depois tem o... Enfim, vamos seguir. Então, não existe, claro, uma hierarquia, mas a gente já está vendo que é mais fácil eu começar como pessoa física, só que eu pago muito imposto, eu vou abrir um MEI. O MEI é uma boa para mim, só que de repente minha atividade não pode, de repente eu quero ter mais de um funcionário, de repente eu ganho mais dinheiro do que o permitido para o MEI, eu vou lá na junta, bato na porta lá e falo, quero ser empresário. E aí eu estou abrindo um empresário individual, que é uma pessoa física com CNPJ. Lembra que eu falei que para a Receita, o conceito de entidade é cadastro. Então, para a Receita existem duas pessoas, pessoa física e pessoa jurídica. Mas, juridicamente, você só tem uma pessoa que é um empresário. Então, é uma pessoa física com CNPJ. Não tem separação patrimonial. O documento fiscal também é o NFE ou NFSE, igual ao do MEI. Vai depender do enquadramento tributário, então quanto que ele vai pagar de imposto? Ele vai optar pelo simples? Vai ser lucro presumido ou vai ser lucro real? A gente vai ver isso depois também. Pode ter N funcionários, ele pode fazer qualquer atividade, não é que nem o MEI, que só algumas atividades podem ser MEI, mas a escolha do KNAI vai interferir em ele poder ser simples ou não aqui em cima. Depois, na hora que a gente vai falando de simples, vai ficar mais claro isso. O documento de constituição é o requerimento de empresário. Olha o nome do documento, é requerimento de empresário. Você vai na junta requerir ser um empresário. Você não vai requerir uma empresa. Não tem um ato de constituição de empresa, não tem um contrato de constituição de empresa. É um requerimento de empresário. Você vai lá e fala, eu requiro ser um empresário. E a junta, tudo bem, então aqui o seu CNPJ, depois de N exigências e fazer você ficar gastando gasolina, vai lá corrigir a vírgula do CPF. Isso aqui é o mesmo do MEI. Então, sempre que, para a Receita Federal, toda vez que você tem um CNPJ e um CPF, você quer mandar dinheiro de um para o outro, a gente já sabe que você pode fazer juros sobre capital próprio, mas para esse nível de escala não vale. Então, você tem Prolabore e dividendos. Prolabore paga imposto, você não quer isso, você quer dividendos, só que para isso tem que manter uma escrituração contábil, ou então correr o risco de ser pego e pagar aí a alíquota de presunção, né?
A mesma coisa, esse assunto que a gente já falou, depois, se não ficar claro, a gente volta só nele, porque isso vai se repetir também para... Opa, que eu voltei para o lado errado. Ele vai para a limitada e a IRL. A diferença da limitada e da IRL é que aqui você já tem uma pessoa jurídica, com separação patrimonial. Veja bem, aqui você tem uma empresa mesmo no papel. No papel. Então, quando você abre uma limitada, no papel você está dizendo que existe a empresa e existe você. A diferença entre a limitada e a IRL é que a limitada você tem mais de um sócio e o documento de constituição dela é o contrato de constituição. Você fala, eu e fulano nos reunimos, nós vamos abrir uma empresa, vai se chamar isso, vai operar nessa atividade, vai ficar neste endereço, e você abre uma empresa limitada. A IRL funciona de maneira similar, só que é sozinho. Você não faz um contrato, você faz um ato de constituição. E por ter menos de 2 pessoas, né? Ou seja, porque é só uma pessoa, existe uma restrição que é você ter um capital social subscrito de 100 vezes o salário mínimo. Só que isso no papel também, né? Se você chegar lá e colocar no papel e falar, estou abrindo uma IRL, tem 100 mil reais mesmo, ninguém vai bater lá na porta do endereço e falar, cadê os 100 mil? Ninguém vai fazer isso. Às vezes tem alguma mala guardada em algum apartamento. Pode ser. Mas se der problema, você vai ter que arrumar eles para arcar com... Então, eu concordo com você, Thiago, mas as próprias pessoas já sabem que é empresa de registro. Então, se isso aqui cair na mão de um juiz, por exemplo, ele não vai falar, olha, realmente tem 100 mil reais. Aqui. Eles sabem que é de registro. Aí você fala, Yuri, mas se as pessoas, entre aspas, mentem, se elas não têm 100 mil reais, por que elas vão lá e abrem uma IRL? Por que elas não ficam na pessoa física? Por uma questão tributária. Na pessoa física você paga muito imposto. Então você acaba abrindo uma empresa, não porque você quer ser empresário, empreendedor, é só para você pagar menos imposto. É a faca do governo mudando a sua direção. Tem muito médico que faz isso, né? Muito médico. Médico, professor, Contador. Bom, agora que a gente já entendeu mais especificamente a natureza jurídica, vamos falar dos sistemas tributários que a gente pode classificar lá no nosso triângulo, né? Lembra do triângulo? Agora, tributariamente, com exceção do MEI, da pessoa física que não tem opção, para o empresário individual, para a limitada e para o IRL, você pode optar pelo Simples Nacional. O Simples Nacional é regulamentado pela Lei Complementar 123 de 2006, fácil de lembrar, 12306. É legal quando alguém vem te perguntar, só, peraí, deixa eu abrir a lei, 12306. Tem 5 anexos, então dentro do Simples ainda existem 5 tratamentos diferentes, e você vai cair em um anexo ou em outro, vai depender da sua atividade, e algumas atividades nem podem entrar no Simples. Cada anexo tem a sua tributação, o enquadramento de cada anexo dá pelo CNAE. Alguns anexos você paga contribuição previdenciária patronal, outros não. O que é o CPP? Contribuição previdenciária patronal, 20% da folha. Então alguns anexos do Simples você paga 20% da folha, outros não. E existe ainda a exceção, que é muito comum para atividades especializadas, como contador, advogado, psicólogo, médico. Contador não, porque contador vive do lobby. Mas dentista, todo mundo menos o contador, todo mundo que fez faculdade menos o contador, acaba sendo sujeito ao fator R. O que é o fator R? O fator R, ele é uma relação da sua folha sobre a sua receita bruta. Se isso for maior ou igual a 28%, você vai para o anexo 3 e paga 6% de imposto. Se não, se for menor que 28%, você vai para o anexo 5 e paga 15% de imposto de renda. Aqui vem a estratégia básica do Simples. Eu sou dentista. Eu não vou ficar na pessoa física, senão eu vou pagar 60% e ela vai fumar 100% de impostos gerais. Beleza. Vou abrir um empresário individual, não posso ser MEI porque eu não deixo. Vou abrir um empresário individual, vou ser tributado pelo Simples. Tá, no Simples, eu sou no anexo 5. No anexo 5, 15% de imposto. 15% de imposto, sem fazer conta, já começa a compensar o lucro presumido. Porque o lucro presumido está entre 11% e 12%, ali que é a total efetiva de todos os impostos. Aí você fala, pô, então não compensa eu estar no Simples. Porque eu vou cair no anexo 5 e vou pagar 15% de imposto. Ah, mas eu vou pagar 15% de imposto se o meu fator R, que é a folha dividida pela receita, der menos de 28%. O que vocês acham que eu podia fazer
para fazer o meu fator R dar mais de 28%. Eu sou empresário individual, sou dentista. Vai lá. Qual é a minha estratégia para sair do anexo 5 e cair no anexo 3? Coloca você mesmo na folha. Ou seja, prolabore. Tem muito empresário desse ramo que sabe do fator R, se não sabe, vai no contador, o contador explica, e ele calcula o prolabore com efeito no fator R para ele cair no anexo 3. E aí a alíquota efetiva dele dá um ganho TAR no simples ainda. Aqui ele vai pagar coisa de 9% de imposto total, já contando com a contribuição previdenciária patronal dele, pessoa física. Né? Então o fator R também está presente no simples. Só que o Simples Nacional não acredita nem debita ICMS, para quem for fazer comércio, né? Basicamente, você vai ter que acessar o PGDAS lá, informar a sua receita. Alguns casos tem que entregar de CTF, principalmente quando você tem funcionário que tem imposto de renda emitido na fonte dele. E só paga o DAS, que é um percentual sobre a folha, sobre a receita bruta. Esse é o sistema tributário do Simples Nacional. Além do Simples Nacional, você pode estar no lucro presumido. Às vezes compensa, você está no lucro presumido, às vezes não. Tem que fazer a conta. Ele é argumentado por várias vezes. Ele tem várias alíquotas de presunção, mas as mais comuns são 3, que é comércio, serviço e indústria, né? Salvo engano, comércio 8%, alíquota de presunção. Depois tem 16% para alguns serviços. Transporte, né? E 32%, Transporte de passageiros, né? E 32% para outros serviços, como contador, dentista, etc. Tal. Tem um limite de 78 milhões por ano. Não acredita nem debita PIS e COFINS, mas acredita e debita ICMS. Isso já pode ser uma boa. E de qualquer forma ele paga a contribuição previdenciária patronal, os 20% sobre a folha. Tem que entregar DCTF, tem que entregar SPED, tem que entregar GIA, tem que entregar um monte de coisa. E os impostos basicamente são PIS, COFINS, IR, isso aqui, tá vendo? É tudo separado. No Simples você paga só um percentual sobre a folha, né? Sobre a receita bruta. Aqui você tem que apurar e gerar aquele monte de guia. O lucro presumido ele funciona quase que nem o Simples. Você pega a sua receita bruta, bota uma alíquota de presunção e presume o lucro. O próprio nome diz, e aí você calcula os impostos. Correto? E depois do lucro presumido tem o lucro real, que seria assim o mais complexo de todos, que você tem que manter a escrituração contábil, não só apurar o lucro contábil, como depois preencher o livro de apuração do lucro real, apurar o lucro tributário, aí tem adições, exclusões. Só que você tem vantagens, que você debita e acredita PIS e COFINS, por exemplo, e também ICMS não está aqui, mas também tem isso. Bom, Professor, posso fazer uma pergunta? chegou a hora das dúvidas. Isso que eu ia perguntar para a Leteó. É muito complexo isso,